Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui hoje, né, no nosso vídeo para falar sobre valores hoje aqui com vocês. Mais um sextou aqui juntos e hoje a matemática que eu particularmente gosto muito de trabalhar e de falar sobre e que faz uma diferença enorme no nosso trabalho. Então, vamos discutir tudo que vier aqui sobre valores. Isso aí. Eu acho que a gente pode começar a discussão pensando assim, né? Tá uma pergunta para você, Ana, e para todo mundo que está assistindo a gente, né? Já passou pela cabeça de vocês? Tenho certeza que todos nós aqui já vivemos, pelo menos eu já vivi, momentos em que a gente sentiu que estava vivendo uma vida, estava só sobrevivendo, como vivendo no piloto automático, né? Vivendo uma vida que, será que era isso? Né? Será que faz sentido o que eu estou fazendo na minha vida? Será que aquilo que eu estou fazendo... eu tenho uma paciente que às vezes uma vez me disse uma frase assim, ó, não é possível que a vida seja só isso. E eu acho que essa frase, e o só isso, talvez ela estava querendo dizer assim, que a vida seja só trabalhar, né? E chegar em casa e dormir, e descansar. E eu acho que todas essas reflexões e sensações e sentimentos e falas talvez estejam relacionadas a momentos da nossa vida que a gente não esteja vivendo de acordo com os nossos valores. Uhum. E eu penso também, Tati, que eu acho que além do piloto automático, é a sensação de cumprir cheques sociais. Né, da pessoa ela viver uma vida muito baseada no que é esperado socialmente. Aí quando ela cumpre esses checks, eu vejo assim, inesgotável isso aparecer no consultório. De nossa, eu me formei, eu me casei, tenho filhos, eu comprei uma casa e agora eu não sei o que eu quero viver. Isso. Agora eu não sei o que eu faço. Então, quando a pessoa ela também está muito atrelada a cumprir os cheques sociais, o que é esperado socialmente, também dá uma sensação de desconexão com o sentido da própria vida. Com o sentido da vida. Eu acho que a gente pode linkar aqui, né, essa sua fala, Ana. Uma outra coisa que eu também gostaria de falar, porque às vezes quando a gente pergunta para as pessoas, foi até tema de um dos shorts que eu postei aqui no canal, depois eu vou colocar para vocês aqui nos comentários para quem quer assistir. Às vezes quando a gente pergunta para as pessoas assim, quais são os seus valores, o que é importante na sua vida? As pessoas às vezes confundem valores pessoais com valores dos outros, do que o outro espera de mim. E uma outra questão que também é bastante confundida, que tem bastante a ver com o que você falou dos cheques sociais, é que as pessoas confundem valores com objetivos ou metas. Uhum. Né? Então, assim, qual é o seu valor? Meu valor é comprar um carro. Né? Assim, será que comprar um carro é realmente um valor? Ou talvez seja uma meta que eu coloquei para mim na minha vida? Uhum. Né? Isso é uma coisa bem importante da gente refletir, porque parece que a gente tem que cumprir metas, né? Eu preciso comprar uma casa, eu preciso ter um carro. E eu acho que além das coisas do que a gente precisa fazer, de conquistar e alcançar, é o ser. Que é isso, a gente vai, acho que, focar melhor e com mais profundidade quando formos falar do self. Mas o quanto também está atrelado a questão assim de como eu deveria ser dentro do esperado socialmente. Né? Então, eu tenho que ter um carro porque eu tenho que ser uma pessoa bem-sucedida. Eu tenho que ter uma casa porque eu preciso demonstrar sucesso. E acho que isso é valores. Né? E aí é muito ligado ao ser também. E aí eu acho que uma outra questão é, por exemplo, contribuir, que é um valor. E eu vejo assim, como eu atendo pessoas com mais de 60 anos também, eu vejo quanto isso fica tão misturado do que efetivamente é valoroso para essa pessoa, do que foi ensinado socialmente, culturalmente, de sempre contribuir, fazer o bem ao próximo, e não só de pessoas com mais de 60 anos, pessoas que tenham filosofias de vida baseada nisso, ou até uma estrutura familiar que forneça essa ideia de ter que sempre contribuir com o outro. E aí, às vezes, a pessoa só está ali disponibilizando do próprio tempo, da própria vida para contribuir com o outro, e ela vai se sobrecarregando, se anulando. Então, o contribuir eu gosto de usar muito como exemplo, porque não precisa ser necessariamente um valor para uma pessoa. Ela pode gostar de contribuir, mas pode ser que isso não seja algo que motive ela a uma vida com significado.
pode ser até o contrário, né? Pode ser Exato. algo que leva ela para uma vida que não é significativa para ela, ou seja, impede ela, eu contribuo tanto com os outros, ou faço tanto que os outros gostariam que eu fizesse ao longo da minha vida, que eu acabo não conseguindo viver uma vida que para mim é significativa, né? Assim, muitas pessoas às vezes fazem essa confusão do que é um valor para mim e um valor para o outro, que os outros desejam, né? E daí isso acaba afastando a pessoa de uma vida significativa. Exatamente. E aí eu acho que é importante a gente começar também a esclarecer o que são valores que a gente está falando aqui. É que no consultório, particularmente, eu vejo tanto assim, quando a gente começa a abordar mais valores, os pacientes trazendo, nossa, depois que a gente começou a falar sobre isso, eu sinto que eu tô tão melhor, eu sinto que eu tô fazendo tantas coisas que me fazem sentir viva, eu estou fazendo tantas coisas que eu dei uma direção para minha própria vida. Então, quando a gente vê isso na prática, né, a gente vê o quanto faz sentido e como é gostoso, para a gente também é valoroso promover essas mudanças, né, para o outro. Mas eu acho que também vale a gente ressaltar o que valores, o que são, afinal de contas, valores. Né? Eu acho que a gente pode começar dizendo o que não são valores, para depois a gente explicar melhor o que são, né, nas confusões maiores. Então, assim, quando a gente confunde, às vezes, um valor com uma meta ou com um objetivo, a gente tem que estar sempre claro que uma meta e um objetivo são coisas que são alcançáveis. Tá? Então, assim, ó, o exemplo que eu dei, comprar um carro, comprar uma casa, são coisas que são alcançáveis ao longo da vida, mesmo que isso demore muito, a depender da vida da pessoa, né? Ou assim, eu tenho um valor de ir na apresentação da escola da minha filha, isso é alcançável, eu fui, acabou, né? Mas será que é um valor mesmo ou é uma meta, né? Agora, assim, se algo é alcançável, que eu possa cumprir, dar o check, a gente está falando de metas e objetivos de vida. O valor em si, ele se difere disso, porque não é algo alcançável. Eu vivo um valor, se ele é importante para mim, eu preciso tentar viver ele todos os dias da minha vida. As minhas ações têm que estar de acordo com esse valor todos os dias da minha vida. Não é assim, cheguei, vivi aquele valor, pronto, acabou, né? Então, não é um objetivo com uma linha de chegada, não é uma meta que a gente dá um check e cumprir, era isso que era meu valor. Não é um sentimento também, que as pessoas confundem muito. Então, eu me sinto segura e isso é um valor. E eu acho que a partir desses 3 tópicos que são... tem mais um quarto aqui, ó, que é o valor social. Então, eu falei do contribuir, pode ser um valor social. Não é um valor moral também, né? De benevolência, ou do que as pessoas julgam de ser alguém respeitoso, um valor moral de ser alguém leal. Não é ligado à moralidade, e em nenhum contexto também que isso envolva julgamento, crítica, e não é uma escolha racional, eu tenho que ser uma pessoa leal, eu tenho que ser uma pessoa que contribui, como eu usei de exemplo. Então, não é um objetivo de vida, não é uma meta, não é um sentimento e não é um valor moral. Moral. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez me demonstre um pouquinho isso que a gente está falando, que assim, eu posso colocar uma meta para minha vida, que assim, eu quero fazer exercício 3 vezes por semana. Isso vai ser uma meta ou um objetivo de vida, que é alcançável. Então, eu posso falar assim, já fiz 3 vezes na quarta-feira, sei lá, acabou. Né? Mas veja assim, talvez por trás dessa meta tenha um valor que é importante para mim. Por que eu estou querendo fazer exercícios 3 vezes por semana? Talvez eu tenha um valor em investir na minha saúde, que não é um valor alcançável. Eu posso ter investido hoje, mas amanhã eu tenho que continuar fazendo isso ao longo de todos os dias da minha vida, se isso for valoroso e importante para mim. Exatamente. Que essa meta faz parte desse objetivo, mas o valor, né, quer dizer, essa meta faz parte do valor, né? Mas o valor é algo muito maior do que isso. Então, exatamente. É viver uma vida saudável. E eu posso até perceber em algum momento da vida o quanto eu posso me envolver em exercício físico de uma forma não saudável. Enquanto isso também começa a virar, às vezes, um check social aí, de comparação, de julgamento, de avaliação. E eu acho que a gente linka também com o fato de o valor não ser um sentimento. Porque quando eu estou vivendo a minha vida de uma forma saudável, que é um valor que eu tenho, nem sempre eu estou me sentindo bem.
Às vezes é chato, só assim, ai, hoje eu tô com vontade de zero de fazer um exercício, ou eu não tô com vontade de me alimentar de uma forma saudável, mas eu tô fazendo porque isso é importante e valoroso para mim, né? Uhum, Então, nem sempre quando eu tô vivendo de acordo com o valor, no momento eu tô me sentindo bem. uhum, Eu acho que exatamente. é bem importante a gente refletir, né? Só que eu faço mesmo não me sentindo bem, porque eu entendo o quanto aquilo é valoroso na minha vida, que me ajuda a viver uma vida significativa. Isso. Então, se a gente fazer, né, pegar esses tópicos que eu falei, esses 4 pontos, e a gente pensar, tá, mas se isso não é um valor, como é ligado a um valor, aí a gente Uhum. consegue esclarecer mais. Por exemplo, a metas e objetivos, elas são alcançadas e concluídas de alguma Isso, maneira, né? isso. E o valor vai ser o combustível de vida que a pessoa ela vai mudar e replanejar, às vezes, as próprias metas, os próprios objetivos, na medida que eles forem alcançados. Então, opa, eu tenho um valor de autodesenvolvimento, por exemplo. Uhum. Neste valor, eu vou ter metas, objetivos que eu vou concluir, e na medida que eles forem sendo concluídos, eu vou encontrar outros objetivos, outras metas, porque o valor ele é inesgotável, ele não tem uma linha de chegada. Ele vai motivar, ele vai ser um combustível de vida para essa pessoa quando Uhum. os cheques forem cumpridos, quando as coisas não estiverem tão bem. Eu também digo que é como se fosse uma bússola que também vai orientar, guiar quando as coisas não estiverem tão boas. Aí a gente Uhum. linka com os sentimentos, porque se Sim. valor não é um sentimento, Uhum. ele é baseado no que a pessoa sente que ela gosta de sentir, às Isso. vezes. E às Sim. vezes é também na dor, no que ela não gosta de sentir. A gente consegue encontrar o que está afastado da vida dela, o que está em Isso. falta da vida dela, se está trazendo sentimentos ruins, desconfortáveis. Aí, pela Uhum. dor, a gente consegue encontrar o valor também dessa Isso. pessoa. Com certeza. E a gente precisa ajudar a pessoa a identificar, né, se ela está vivendo uma vida valorosa ou não, e que muitas vezes viver uma vida valorosa para a gente vai envolver desagradar os outros. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Aham. Porque às vezes a gente está vivendo um valor que é do outro. Então, assim, pela esquiva do conflito, de desagradar e tudo mais, às vezes se escolhe uma profissão que não quer, que não é valorosa para você, ou faz outras escolhas em relação a comportamentos. Então, quantas pessoas não dizem assim, ah, mas é da família, se é da família, então a gente precisa tratar bem, mas numa relação que não é valorosa para você, apesar de ser da sua família. Uhum. Eu acho que é bem importante a gente pensar, a gente refletir sobre isso, porque várias pessoas às vezes vêm para o processo terapêutico achando que estão cientes dos seus valores, mas elas estão seguindo o que os outros desejam delas. E às vezes elas não sabem. Então, assim, tem pessoas que vêm para o processo terapêutico que têm os seus valores bem claros, mas às vezes estão com dificuldade de ter ações na sua vida que vão de encontro com esses valores. Outras pessoas vêm para terapia e viveram uma vida inteira, como a Ana falou, às vezes no caso de idosos e tudo mais, viveram uma vida inteira fazendo o que os outros desejavam, que era valoroso para os outros. Então, às vezes a pessoa não consegue saber nem do que ela gosta, nem o que é importante para a vida Por dela. isso que tem uma ligação direta com o self, que é o Uhum. centro do Hexaflex, que a gente vai discutir futuramente. Mas é por isso que é tão significativo que a pessoa ela possa abrir um espaço para entender mais sobre o seu eu. Porque a Isso, partir disso ela também consegue identificar o senso de vitalidade que é a vida uhum. dela, o que traz um senso de propósito. Porque isso Isso também é mesmo. o que a gente consegue descrever e definir como um valor, que é o que tudo que faz a pessoa se sentir viva, o que traz um senso de propósito, de sentido para a própria vida. E que viver uma vida baseada na expectativa dos outros vai desconectar disso. Isso. Então, Então, isso é bem importante, eu acho que a gente pensar assim, porque tem pessoas que às vezes elas estão tão focadas aonde elas querem chegar, em metas e objetivos, que no dia a dia elas não estão curtindo o processo, elas não vivem o processo, né? Então, estou deixando de lado coisas que na minha vida são valorosas para mim, porque eu tenho um objetivo ali na frente. Que quando eu cheguei lá, talvez eu vi que ele nem valeu tanto a pena assim pelo tudo que eu perdi no caminho e no processo. Né? uhum, Então, acho que isso que o valor nos mostra, como a Ana falou, é uma bússola, aonde eu quero ir. E quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho
basta. É Qualquer bem aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe um caminho, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E eu acho que quando a gente não tem clareza dos nossos valores, qualquer caminho serve. Né? E até para o próprio terapeuta, no processo terapêutico, pelo menos eu, né, faço uma revelação sobre mim. Para mim, o maior desafio quando chega no consultório são pacientes que não têm clareza dos seus valores. Por quê? Para onde eu vou com ele na terapia? Se a pessoa não é claro para ela para onde ela quer ir, a gente também precisa dessa bússola, né, Ana, para saber a nossa direção. Então, é um sinal que a gente precisa trabalhar com identificação de valores quando isso acontece. Exatamente. E o processo da terapia é auxiliar que a pessoa esteja plenamente consciente do aqui e agora, da sua própria vida e atenta qual é o sentido que ela quer viver, qual é a vida valorosa que ela, por ela mesma, gostaria de acessar. E isso, às vezes, não quer dizer também que vai ser um caminho cheio de flores, porque a gente falar de valores parece que, nossa, eu vou trazer um senso de vitalidade. Na medida que a gente for abordando sobre valores, também vai surgir dores, porque lembre que a partir de uma dor a gente encontra um valor e vice-versa. Então, quando a pessoa ela vai acessando uma vida com mais significado, vai trazendo dores também, mas é o valor que ele fortalece o processo de terapia e de mudança para que a pessoa compreenda dos porquês que ela está naquele caminho. Então, ele promove uma flexibilidade para essa abertura das emoções desconfortáveis, de desagradar o outro, de, às vezes, dizer nãos, de tomar decisões que nem sempre ela gostaria de ter em momentos anteriores, mas que tem essa abertura para fazer diferente a serviço dos valores. Então, é fortalecer que a pessoa ela entre em contato com dores, com sofrimentos, com desconfortos, a serviço de uma vida com mais significado e propósito e vital. Então, isso é muito importante fortalecer aqui também, que nem sempre vai ser algo gostoso de experienciar, mas vai ser significativo, com certeza. Isso. Acho que eu vou dar um exemplo para isso, talvez ficar mais claro para quem está assistindo ali, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que uma pessoa ao longo da sua vida tem um valor de ser uma mãe presente na vida dos filhos, né? Um valor que ela pode viver todos os dias em atividades diferentes. E essa mãe, apesar de ter o valor de ser muito presente, ela tem um medo muito grande, uma ansiedade muito grande em dirigir. Então a gente pensa assim: esse filho joga futebol e sempre tem jogos nos finais de semana. E a mãe, por não dirigir, não consegue assistir o filho nesses jogos. Talvez essa mãe, pensando em viver uma vida valorosa, enfrente a sua dificuldade, seu medo de dirigir, para poder estar presente nos jogos dos filhos. Então veja ali, ó, ela está se sentindo bem enquanto ela está dirigindo? Não, porque ela tem muito medo e ansiedade em relação a isso. Mas é tão importante para ela ser presente na vida dos filhos que ela está disposta a enfrentar esse desconforto para conseguir viver esse valor. Né? E talvez depois que passe isso, ou quando ela se vê lá no jogo do filho, apesar de todo o desconforto que foi enfrentar isso, ela se sinta muito bem de poder estar lá, apesar do desconforto que ela teve no caminho. Né? Então, eu acho que isso exemplifica bastante o que a Ana estava falando, né? Só um exemplo, mas que mostra como a gente vive coisas, como é importante, como é o combustível, igual a Ana falou, o valor acaba sendo um combustível para que eu faça algo que vai trazer para mim na minha vida uma noção de uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida. Exatamente. E aí nós, enquanto terapeutas, estaremos aqui oferecendo essas ferramentas para que a pessoa identifique o que são valores, o que são esses combustíveis de vida para ela, para que a gente consiga descobrir, identificar ali comportamentos ligados a esses valores, que são os comportamentos diários, que é dentro até dos exemplos de objetivo, né? Eu quero casar por amor, isso é um objetivo, mas como eu vou viver uma relação com amorosidade dia após dia, é que vai ser os comportamentos ligados aos valores, é o combustível de vida para essa pessoa. Então é sempre aquela pergunta: como eu quero viver essa vida? No exemplo que você deu, Tati, da mãe, é como eu quero ser uma mãe, e aí ter esses comportamentos nessa direção. Então, ser uma mãe presente, ser uma mãe companheira, imagino. Talvez isso pudessem ser esses valores da pessoa. E o como?
levar o filho para o futebol, mas para isso eu preciso dirigir. Com medo mesmo, eu vou abrir um espaço aqui para essa sensação horrível, mas eu vou na direção do que para mim é importante. Eu acho que é isso mesmo, assim. Então, os valores acabam sendo esse combustível. E quando eu percebo que eu consegui viver aquilo que para mim é importante, mesmo com os desafios, eu acho que esse sentimento de realização é muito legal de ser vivido, né? É realmente bem valoroso. E eu acho que a gente consegue ver isso, tanto na nossa vida quanto na vida dos nossos pacientes, quando isso acontece. E também a gente percebe, se ensina e observa na nossa própria vida, que é viver uma vida mais conectada com o processo de viver e menos com os resultados, os objetivos. Então, veja que aqui no nosso vídeo de hoje, a gente já trouxe elementos, tanto do vídeo 2, se eu não me engano, que era o da aceitação versus esquiva experiencial, e do vídeo 3, que era do momento presente. Então, quando a gente fala sobre abrir um espaço para sentir desconfortos a serviço dos valores, a gente está falando da aceitação, que a gente vai deixar o link aqui depois para vocês acessarem. E quando a gente fala em viver uma vida mais baseada, focada no processo, é também sobre o momento presente, que não é sobre o resultado final, mas é sobre o aqui e agora, a experiência de vivenciar o propósito da própria vida. Isso. E se a gente consegue viver no momento presente, no dia a dia, atitudes valorosas, mesmo que aquela meta, aquele objetivo a gente não consiga cumprir, né? Todo esse processo valeu a pena. Então, o passo é bem importante a gente pensar, né? E ajudar os pacientes a identificarem. Tem aqueles que já veem muito claro na sessão quais são os valores, né? E aqueles não vem tão claro, ajudar na identificação, mesmo quando os seus valores, em alguns momentos, são diferentes da sua família, dos seus amigos, ou do que a sociedade propõe como certo ou ideal. Exatamente. Isso. E tem um filme também, Tati, que eu gostaria de indicar. Eu adoro animações, filmes mais de desenho, e tem um que eu assisti e eu achei assim que ele fala basicamente que é o processo de vivenciar, identificar valores, a falta de propósito, que é o filme Soul, né? Uma animação. Eu sei que ele está disponível no Disney, mas quem aí tem as habilidades de achar os filmes, fica a dica, a recomendação, vale muito a pena. Ele fala sobre valores. E às vezes a nossa dificuldade de identificar valores, né? Que é muito interessante mesmo. Gente, então essa era a proposta que eu e a Ana tínhamos para vocês hoje aqui. A gente vai quebrando o protocolo do nosso canal, aí nós vamos fazer transmissões na semana que vem também, porque a gente pensou que fazer um vídeo mais geral, explicando o que é e o que não é valores, nossas principais confusões, né, seria um primeiro passo para as pessoas entenderem como valores, mas a gente pensou na semana que vem em fazer um vídeo mais direcionado para terapeutas, para psicólogos, estudantes de psicologia, né? Quer falar um pouquinho, Ana, da proposta? Isso. A nossa ideia, então, era aprofundar o tema para terapeutas, estudantes de psi, para sair um pouco do que a gente está conversando aqui, que é uma introdução, uma explicação geral, mas para que vocês consigam identificar a falta de valores na sessão, como que vocês podem manejar a intervenção para auxiliar a pessoa a identificar também os próprios valores, levantar ali o que poderia ser ou não, ferramentas, que também a gente vai trazendo outras propostas para isso, e acima de tudo, a parte como nós, enquanto terapeutas, também precisamos estar atentos aos nossos valores enquanto seres humanos, enquanto terapeutas, para basear as nossas intervenções, que nem sempre também são fáceis, algumas atitudes que a gente precisa ter. Então, a nossa proposta é que o vídeo da semana que vem, ele seja uma continuação desse de hoje, mas de uma maneira mais aprofundada, em que a gente vai trazer aqui estratégias, intervenções para vocês abordarem em sessão. E aí, eu acho que depois desse, que a semana que vem a gente vai voltar na sequência de quinzenal, é que esse mês foi carnaval, o mundo começando depois do carnaval, a gente se atropela um pouquinho aqui. Mas aí a gente volta na nossa frequência quinzenal.
Isso. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou, está assistindo ao vivo com a gente, as pessoas também que vão assistir depois o vídeo gravado. Acho que a gente também pode aproveitar, né, esse espaço para agradecer. Já agradecemos ontem no Instagram os 200 inscritos, hoje já estamos com 210, né? Então, tivemos mais um aumento ali. Então, agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal com a gente, está gostando dos vídeos, curtindo. E compartilhe se vocês acham que esse conteúdo pode ser legal para outras pessoas também. Isso mesmo. E se vocês quiserem deixar perguntas aqui nos comentários, dúvidas que a gente pode esclarecer para vocês também, e compartilhem com quem vocês acham que vai talvez fazer sentido esse nosso vídeo de hoje. Não deixe de curtir se vocês gostaram do nosso vídeo. Obrigada, então, gente. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Até. Deixa eu terminar.